é o quadro de Olho na Educação. E olha só, pessoal, que assunto importante, porque muita gente tem dúvida, principalmente nesse período de volta às aulas e tudo mais, como será que deve ser feita a adaptação das crianças nas escolas, né? Também quando voltam das férias e tudo mais, quando a criança, o estudante está chegando pela primeira vez numa escola, como será que funciona isso? Estou aqui com a Bruna Maffei, que é a coordenadora pedagógica, trabalha com isso, lida com esse tipo de situação, portanto é especialista no assunto e vai falar conosco a respeito disso. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a gente, Bruna. Olá, de nada. Bom, e essa é certamente, o prazer é nosso, uma dúvida que as pessoas têm. Como funciona então? Conta pra gente a adaptação das crianças numa escola. Olá, vamos lá. Adaptação, então, é o nome que se recebe quando acontece um processo novo, né? Então, eu digo que a adaptação não é só para os alunos que estão chegando pela primeira vez no colégio, mas, como você disse, todos os alunos que estão retornando de um período de férias. E o mais importante, que a adaptação deve acontecer não só para as crianças, mas para as famílias também. Então, as famílias precisam estar confiantes na escolha, no processo ao qual de visitação da escola. Então, elas precisam conversar com as crianças antes das crianças irem para a escola, né? Do início da aula. Estabelecer uma conversa franca, dizer que eles também passaram pela escola, que eles estão com eles, dando força, conversando, pontuando questões de rotina, que será necessário dormir mais cedo, para eles acordarem mais dispostos, né? Para que não seja tudo muito novo. Então, tudo que é conversado gera menos angústia. Não, olha só, a dica que você deu agora, porque eu vivencio isso, né? Tenho um filho de quase 4 anos e, nossa, isso que você falou agora é fantástico, Bruna. Dormir mais cedo para chegar mais disposto na escola. Porque o meu filho, por exemplo, ele, cara, dificilmente ele dorme cedo, entendeu? Aí, o que acontece? Na hora de ir para a escola, no dia seguinte, nossa, é aquele parto para acordar, aí chega no portão, às vezes meio mal-humorado. Então isso é fundamental, olha só. Fundamental, e não pode acontecer um dia antes do início das aulas. Isso tem que ser estabelecido como uma rotina mesmo, como uma prática, né? Porque isso vai estabelecendo para a criança um processo novo. Bom, então até em cima de tudo isso que você está falando, Bruna, o papel dos pais, não é? Primordial. Primordial. Sim, com certeza. Primeiramente, a adaptação é para a família, posterior para as crianças. Não, isso que você disse dos pais passarem para os filhos, olha, eu já vivenciei essa situação, eu já passei por isso, eu já fui na escola, tudo isso é importante também. Muito importante essa conversa, né? Porque eles sentem a confiança das famílias, de que as famílias confiam no local que as crianças estão e que eles passaram por esse processo. Então, se eles conseguiram, né? Se eles foram para a escola, as crianças também vão passar por esse momento de uma maneira mais leve. Como funciona? Depende da idade? Como é que é? Conta pra gente. Depende da idade, em que sentido? A criança mais nova geralmente está vindo pela primeira vez para a escola, é a primeira sociedade, né, fora do núcleo familiar, então para eles torna-se um pouco mais desafiante. Então, até eles estabelecerem um vínculo de confiança com a professora, né, se relacionarem com os amigos, tornar um ambiente mais propício de confiança, de deixar de ser tão novo. Então, isso gera um pouco de conflito, gera um pouco de ansiedade, é um misto de emoções, muitas vezes que vai de euforia até mesmo medo e insegurança. Então, nós precisamos ter paciência, principalmente com os pequenos, acolher de uma maneira confortável, trazer muita questão da parte lúdica, tornar um ambiente para eles favorável nessa questão, principalmente os mais novos. Claro que, conforme eles vão crescendo, eles já vão entendendo o processo, eles já têm os vínculos formados, por mais que seja uma escola nova, mas eles já passaram anteriormente por eles, então se torna um pouco mais leve. Isso não quer deixar que o professor não deve deixar de ter um olhar atento, né? Muitas vezes, assim, um aluno mais retraído, mais tímido, então o professor em toda fase, não só para os pequenos, mas para toda a fase escolar, um olhar atento. Bom, e é o que nós estávamos conversando, porque cada criança é de um jeito, Sim. Cada criança tem um temperamento diferente, umas são mais calmas,
outras não, Sim. né, Bruna? Umas têm um pouco mais de facilidade de vir para a escola, outras nem tanto, são mais apegadas, né, ao papai, à mamãe. E aí, como lidar com esse tipo de situação? Cada caso realmente é um caso? Com certeza, cada caso é um caso, aí entra novamente o olhar atento, saber que cada um tem a sua particularidade, a sua necessidade, então nós precisamos zelar muito para essa questão socioemocional. Então tem uns alunos que vai ser um processo mais tranquilo, mais rápido, outros nem tanto, então eu gosto muito de falar para os papais, para as mamães, não ficar com aquela sensação do portão, porque muitas vezes ali, principalmente aqueles, como você disse, né, tem uns que são mais apegados, ali eles choram, ali eles ficam tensos, então muitas vezes a gente precisa acolher de uma forma mais afetiva, dar mais atenção, então eu gosto muito assim de fotografar, fazer um videozinho para mandar para a família, para que torne mesmo para a família um processo mais leve, mais calmo, né, que gere o menos de angústia possível. Bom, como a gente estava falando, cada caso é um caso. Já aconteceu, por exemplo, ou acontece isso, de repente não deu certo a adaptação? Isso acontece? Pode sim acontecer. Aqui nós temos um tempo reduzido, uma carga horária reduzida de 3 dias, para que aconteça de uma forma natural, gradativa. Então, aos poucos as crianças vão se acostumando, mas muitas vezes não fica nesses 3 dias. Alguns alunos têm sim a necessidade de ligar mais vezes na semana. Às vezes pode ser uma adaptação estendida, então o que seria para durar 3 dias de adaptação, uma carga horária reduzida, isso às vezes pode sim protelar, às vezes tem também a questão, a criança não se adaptou àquela metodologia, àquela escola, tem-se a necessidade às vezes de trocar, mas isso é muito raro. A gente precisa ir sentindo e acolhendo mesmo cada um na sua individualidade. Isso é muito importante mesmo, né, Bruna? A individualidade, porque são situações diferentes, né? Tem muito a ver com a idade, com a maturidade e, evidentemente, com o jeito de cada um. Por exemplo, eu toquei no assunto no início da nossa participação aqui, a volta das férias, né? Quando as crianças estão de férias e quando voltam é mais ou menos a mesma situação de uma adaptação de um aluno que nunca veio na escola, por exemplo. Sim, mais ou menos a mesma, porque teve essa lacuna, né? Então, assim, automaticamente eles passam também por um momento novo. Então, esses primeiros dias, ser mais lúdico, muita brincadeira, sem muita aquela cobrança de conteúdo, de registro, para que vá se acontecendo de uma maneira natural, de uma maneira assim gradativa, né? Nesse contexto escolar. Bom, uma dúvida que certamente alguns pais que estão assistindo a gente, porque o nosso quadro tem uma audiência muito grande com os pais, principalmente, né, Bruna? Por exemplo, é possível os pais irem até as escolas nesse período de adaptação ou isso não existe e é aconselhável que não venham? Isso é conversado, né? Cada escola tem o seu procedimento. Mas não é o ideal. Não é o ideal chegar na sala da criança. Entendi. Né? Assim, mas às vezes não, e essa é uma dúvida mesmo. Sim, não, por que não é legal? A criança precisa entender que ali o cordão é cortado e Exatamente. Que ali é o espaço boa, dela, boa, o espaço com a professora, com a sua turma só dela. Sem a presença do papai, sem a presença da mamãe. E isso vai facilitar, até porque se alguma criança perfeito. vai com a família, as outras estão vendo, então não é legal. Daí às vezes resolve o problema de uma e arruma o problema da outra que está numa boa, né? Já está estabilizada e tudo mais. Por que o papai do fulano está aqui e o meu não está, né? Isso, o ideal é que seja cortado mesmo no portão, mas claro que, novamente eu digo, os pais precisam estar confortáveis e seguros. Então, assim, pode sim passar um tempinho a mais na escola, pedir para que a coordenadora ou a professora venha, converse um pouquinho para dizer como é que está o contexto em sala de aula, mas não o papai e a mamãe em sala. Bom, o papai e a mamãe certamente podem conhecer as escolas fazendo visitas antes, não é? Isso é legal. Isso deve ocorrer, né? Eles precisam saber qual é o ambiente que os filhos estão. Isso é muito importante, conhecer. E é legal também levar a criança para conhecer antes, né, na visita. É muito importante para quando a criança chegar não ser novo, né, totalmente novo. Boa, boa, porque daí eu acho que até em cima disso que a Bruna está falando, né?
a criança fala, puxa vida, eu já sei como que é a escola, eu sei que aqui fica quadra de futebol, aqui fica lanchonete, vou frequentar bastante a biblioteca e tudo mais, né? Bom, isso aí, Bruna. Quais são suas considerações finais aí? O que você pode falar para a galera que está em casa, né? Acompanhando a gente, assistindo ao quadro De Olho na Educação? E é importante, foi muito legal os seus esclarecimentos, né? Deu dicas importantes aí para a galera que está em casa, principalmente os pais. O que você pode falar para a gente encerrar esse bate-papo importante, não é? Fundamental aí na área da educação? Muito importante. O período de adaptação é extremamente importante, necessário. Eu falo que muito mais do que uma profissão, o nosso trabalho é humanizado. Então, assim, os professores sempre ter esse olhar atento, esse olhar acolhedor, sabendo que cada criança tem as suas particularidades e necessidades diferentes. Então, não adianta eu esperar que o processo de adaptação será o mesmo com todas. Não vai ser, né? Então, pais e mães, confiem na escolha de vocês, né? Conversem, estabeleçam mesmo uma questão de rotina com os filhos para que eles se sintam seguros, né? E os pais têm que ajudar também, né, Bruna? Os pais também têm que fazer parte desse processo de adaptação no sentido de, opa, peraí, vai, agora é o momento da minha filha, é o momento do meu filho, também vou facilitar para que, não é, as coisas fluem da melhor maneira possível, né? Sim. Porque não adianta também as escolas, os profissionais da área da educação, né, fazerem a parte deles, daí chega em casa, né, aquela situação que não colabora. Que não colabora, que não cede muitas vezes o que acontece, né? A família chega com a criança aqui, a criança tá agarrada no papai e na mamãe. E aí a criança, já aconteceu isso? Já, muitas vezes. Começa a chorar, não quer vir, mas você percebe que não é um choro sofrido, mas é um choro mesmo que, eu não quero deixar minha mãe, tá gostoso o colinho. Então, mamãe, não agarra o seu filho, entrega com carinho, confia na sua escolha e saibam, né, que a gente não vai deixar nenhuma criança. Eu creio que não só aqui na nossa escola, mas em qualquer outra. O que nós queremos é que a criança se sinta confortável. Então, se a criança estiver em sofrimento, principalmente nesse período de adaptação, com certeza a escola vai estar ligando, vai notificar a família, para que a família venha, busque mais cedo. Boa, e faz parte da vida, né, Bruna? Faz parte da vida. É igual quando o filho vai para a faculdade em outra cidade, é a mesma coisa, só que com o filho um pouquinho maior, né? Não é? Aí Cada fase, sua fase. Aí aquela choradeira e tudo mais, mas é isso aí. Faz parte da vida. Faz parte. Valeu, muito obrigado pela entrevista, viu? Muito legal, foi muito bacana. Foi um prazer. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau!